Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o enraizamento das orquídeas. Vou dar algumas dicas aí para vocês seguirem para ter orquídeas saudáveis com raízes fortes, né, e bem desenvolvidas. Porque vocês sabiam que para as orquídeas desenvolverem raízes fortes e saudáveis, não precisa usar nada nelas para que elas se desenvolvam de forma perfeita, né, e que tenham raízes super grandes, saudáveis e em grande quantidade, né, que é muito importante. Quanto melhor o enraizamento delas, melhor vai ser o desenvolvimento, né, e consequentemente a floração dessas orquídeas. Então assim, para vocês terem plantas saudáveis e bem enraizadas, não é necessário praticamente usar quase nada. É lógico que tem várias coisas, né, vários métodos aí, até eu já ensinei alguns aqui no canal, que ajudam, aceleram esse desenvolvimento, mas o básico mesmo, para elas enraizarem e se desenvolverem, é simplesmente como você vai plantar, onde você vai colocar e como você vai regar. Então acompanha o vídeo até o final que eu vou dar algumas dicas bem legais aí para vocês que estão tendo problemas com enraizamento. Sabe aquela plantinha que não desenvolve, que não enraiza de jeito nenhum? Pois é, depois desse vídeo eu tenho certeza que ela vai enraizar e se desenvolver super bem. Então já vai curtindo o vídeo, compartilhando com seus amigos, se inscrevendo no canal e bora pro tema de hoje. Então, gente, vamos começar o vídeo de hoje, né? Eu queria começar mostrando essa Ancelia africana, que é uma planta que eu já cultivava ela há mais ou menos uns 2 anos, né? Da mesma forma que eu sempre cultivo as outras orquídeas, porém ela não estava enraizando. Ela não brotava, ela não enraizava, ela não se desenvolvia de forma nenhuma e eu não estava sabendo por que essa planta não estava se desenvolvendo, né? Até que eu resolvi fazer o replante dela, retirar ela do substrato, né? Limpar totalmente as raízes. E foi aí que eu percebi o problema, foi aí que eu percebi o erro. Para uma orquídea se desenvolver bem e ter raízes saudáveis, a coisa mais importante que tem que ter, né, para que ela se desenvolva bem dessa forma, é simplesmente ventilação nas raízes. As raízes das orquídeas são raízes mais evoluídas, né, bem mais evoluídas do que essas outras plantas, né, que geralmente a gente tem assim, e são raízes que dependem bastante da ventilação. Vocês podem perceber, principalmente as epífitas que eu tô falando, tá? Essas plantas que vegetam sob os troncos. Vocês podem perceber que quando essas plantas estão na natureza, não tem nada ali abafando as raízes. Elas não ficam dentro de um vaso, elas não ficam em lugar nenhum que abafe aquelas raízes, né, que prive essas raízes da ventilação, e ela tem que ter uma certa umidade, porém nada em excesso. Tanto é que quando começa a chover, né, quando elas estão nas matas, pode chover muito a semana inteira, que não vai ter nenhum problema, né, de excesso de umidade nessas raízes, exatamente porque lá não vai ter nada segurando aquela umidade. Então, para a planta poder se desenvolver, para a planta poder absorver aquela umidade, né, ela só vai conseguir com a umidade que fica ali, né, aquela pouca umidade que fica nas raízes dela, porque elas geralmente nas árvores elas se desenvolvem um pouquinho mais, né, as raízes ficam bem em maior quantidade, vamos dizer assim, e isso permite com que elas segurem uma certa umidade e também elas vivem mais da umidade do ambiente. Então assim, não é só você colocar uma orquídea em qualquer tipo de substrato, em qualquer lugar, e simplesmente ficar sempre molhando ela e pronto, não importa onde você coloque, não importe, né, o ambiente que você cultiva elas, que elas vão se desenvolver. Então elas necessitam muito disso, tá? E essa aqui foi dessa forma, ela estava sendo cultivada naqueles mix, naquele substrato com bastante esfagno, só que quando ela chegou para mim, ela chegou naquele substrato, estava com algumas raizinhas bonitas e eu simplesmente peguei ela daquele jeito, coloquei dentro de um vaso e, né, completei aí com o carvão. O carvão, ele é um substrato que eu coloco ele em pedaços maiores exatamente para permitir, né, essa entrada de ventilação aí nas raízes e para que não fique tão abafado e tão úmido. Só que como eu deixei aquele substrato velho que estava ali, aquele esfagno, aquele substrato que mantém muita umidade, aquilo ali acabou apodrecendo as raízes, né? E quanto menos raiz a planta tem, né, mais fraca ela vai ficar, e aí ela vai ficar bem mais suscetível ao ataque de pragas, doenças, fungos, a planta fica fraca, feia e não se desenvolve. A partir do momento que eu tirei ela daquele substrato, né, limpei totalmente as raízes, ela estava sem nenhum sinal de brotação nova, plantei ela nesse cachepô.
Que assim, gente, o cachepô é um tipo de plantio, né, um tipo de cultivo muito legal, né, além do tronquinho. Não tô falando que vaso de plástico não presta, é lógico que funciona, você só deve escolher o substrato adequado, né, nada de coisa abafando ali demais, mas enfim, depois eu toco sobre esse assunto para vocês. E o cachepô, ele é bem vazado, então assim, toda a ventilação que vem, né, vai passar por ali e não vai permitir aquele acúmulo de umidade, e isso ajuda bastante aí, ó, a planta se enraizar. Então depois que eu plantei ela aqui, depois de um tempinho, ó, bem pouco tempo, ela já tá saindo várias raizinhas novas, né? Inclusive ela saiu esse broto bonito aqui, vocês podem ver o brotinho, que gracinha, tá saindo outro brotinho ali. Então simplesmente essa planta, se eu não tivesse trocado ela de substrato e limpado totalmente as raízes, que estavam muito abafadas e que mantinham muita umidade, a planta provavelmente, hora dessa, já tinha morrido, né? E como eu tenho duas ancélias africanas, né? Essa aqui foi a primeira que eu comecei a cultivar, vocês podem ver que ela tá bem bonita. Ela chegou pra mim, eu limpei as raízes tudo certinho, né? E vocês podem ver que o desenvolvimento e o enraizamento dela tá perfeito. Mesmo que ela esteja num vaso totalmente fechado, né? Como os pedaços de carvão são maiores e eu geralmente não mantenho umidade demais, tipo assim, existem plantas que precisam de mais água e plantas que não precisam de tanta água. Então vocês têm que saber essa diferença aí, né? Para vocês cuidarem delas e terem um desenvolvimento bem, né? Um desenvolvimento bom, na verdade, e um enraizamento saudável. Então, as raízes, elas não toleram umidade excessiva, tem que tomar bastante cuidado nisso. Então, essa aqui se desenvolvia, né? Tava a coisa mais linda, virou uma moitinha, e essa outra aqui, praticamente da mesma idade, não ia pra frente. Mas simplesmente porque eu não limpei o substrato, não limpei as raízes, não tirei aquele substrato velho, e isso acabou abafando, né, a planta e não permitia que ela se desenvolvia, porque a planta ficava gastando energia para se manter viva, né, e ela não conseguia desenvolver novas raízes, porque quando as raizinhas se desenvolviam, quando estava muito abafado, apodrecia, então ela não conseguia ir pra frente, ela só estava se mantendo viva, né? Só sobrevivendo. Depois que eu coloquei aqui, vocês podem ver o desenvolvimento que tá, né? Tem pouco tempo. Eu até gravei o vídeo do replante dela aqui. Quem acompanha aí o canal vai saber de qual planta eu tô falando, né? Quando eu replantei ela aqui, as raízes estavam tipo tudo podre, né? Praticamente tudo morta. Então, o que que acontece? O que que eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar com esse vídeo de hoje aí pra vocês é simplesmente isso, gente. O enraizamento das orquídeas, ele vai se dar normalmente, sem você precisar utilizar nada. Olha só esse outro aqui, ó. Tá vendo? E tanto esse Dendrobium aqui quanto aquela Ancélia africana que eu mostrei pra vocês, que passou por um período que não tava muito legal e agora já tá voltando, né, para um desenvolvimento bom, eu não utilizei nem adubo orgânico nelas, tá? Porque o adubo orgânico, ele é um tipo de adubo que ajuda muito a estimular o enraizamento da planta. A gente também tem aquela dica do prego, né? Você coloca um prego no vasinho depois que você replanta, vai ajudar aí, vai estimular a sair raízes novas e saudáveis, porém, isso vai acontecer naturalmente, né? Não vai precisar de você ficar tipo assim, ai meu Deus, será que a planta vai desenvolver? Será que ela vai enraizar? Será que, né, já passou uma semana e nada de raiz? Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar preocupada, porque naturalmente as orquídeas, elas se desenvolvem, né? Elas emitem raízes novas, emitem brotos novos, e se por acaso tem algum problema que não permite com que ela se desenvolva bem, ela vai tentar se manter viva naquele ambiente que você está cultivando ela o máximo possível. Então a planta vai ficando feia, vai ficando desidratada, mas ainda se mantém verde, ainda se mantém viva, tá? E se por acaso você tem uma planta debilitada, que não enraiza, que não tá funcionando, que ela não vai pra frente e não brota, tenta mudar ela de lugar, tenta replantar ela, coloca ela em outro tipo de substrato. Se ela tá num vaso de plástico e não desenvolve, tenta colocar num cachepô, porque às vezes a única coisa que ela precisa é de uma ventilação nas raízes, né? E que não fique aquela umidade excessiva ali sempre acumulada, porque as orquídeas, igual eu falei, elas odeiam isso, tá? Muitas pessoas às vezes me perguntam sobre, minha orquídea, ela tá desenvolvendo a raizinha, mas quando chega no tronco, chega no substrato, aquela raizinha seca. E assim, pessoal, isso pode acontecer, né, essa queima da pontinha das raízes por algumas coisas diferentes, né? Pode ser ataque de ácaro, porque geralmente os ácaros, eles atacam as partes mais sensíveis da planta, tá? Então, às vezes, o problema da sua orquídea não tá emitindo a raizinha chegar, né, às vezes começa a se desenvolver e logo ela já seca e vai secando e escurecendo a raiz tudo. Às vezes isso pode ser o ataque do ácaro, né, que é simplesmente só você utilizar água com leite, que eu sempre ensino aqui no canal, ou então algum inseticida,
joga ali nas raízes, vai resolver esse problema. Então os ácaros, eles geralmente, igual eu falei, eles atacam partes mais sensíveis das plantas, então eles podem atacar as pontinhas das raízes, eles podem atacar o lado de baixo das folhas, tá? E também as hastes florais quando estão desenvolvendo. Só que como o vídeo de hoje aqui é sobre o enraizamento, né, vamos falar só sobre isso. Então assim, geralmente acontece por isso, e também quando você planta em um tronco que a madeira não é boa, que a madeira tem tanino, que a madeira às vezes é madeira tratada, né, esse tipo de coisa acaba queimando a ponta da raiz, tá? Porque é uma parte muito sensível da planta. Se você tem algum problema, tipo, eu ganhei um tronco, eu achei um tronco e eu não sei se vai dar certo, né, para a orquídea se desenvolver, não sei se o tronco presta, simplesmente você amarra ela no tronco e espera. Se você vê que a pontinha da raiz, quando encostou, ela secou, ela queimou, e sempre quando ela brota e encosta, ela queima, provavelmente tem alguma substância, alguma coisa ali naquele tronco que não tá muito legal e que acaba queimando aquelas pontinhas das raízes, tá? Então, igual eu falei para vocês, se a planta estava se desenvolvendo bem, né, estava se desenvolvendo bem durante algum tempo em um tronco, em um vaso, em um tipo de substrato, e do nada começou a secar as pontinhas das raízes, provavelmente pode ser, né, o início aí de ataque de ácaro, que eles estão atacando aí essas partes mais sensíveis. Se por acaso você replantou agora, tipo, semana passada eu replantei uma orquídea e agora ela começou a sair raizinha nova, só que a raizinha, quando encosta, né, no substrato, quando encosta no tronco, ela acaba secando. Então aí o problema pode ser no substrato, pode ser no tronco, alguma substância ali que não está muito legal, às vezes está um pouco ácido o substrato, alguma coisa do tipo, e isso acaba causando aí, né, essa queima das pontinhas das raízes, tá? Mas isso eu tô falando, gente, é quando a pontinha seca, tá? Porque os caramujinhos também adoram as raízes e às vezes a pessoa não observa, né? E aí quando a raizinha tá crescendo a pontinha, vem aqui um caramujinho, come essa pontinha aqui, né? E aí no outro dia a pessoa vai ver, a pontinha secou, né? Só que porque o caramujinho veio aqui e acabou danificando aí a ponta da raiz da planta, que, igual eu falei pra vocês, é a parte mais sensível que as orquídeas têm. Então assim, em relação a isso, né, a queima das pontinhas das raízes pode ser esses casos aí que eu falei para vocês. No caso do ataque de ácaro, né, simplesmente você pode misturar água e leite em partes iguais e borrifar nas raízes, que vai melhorar rapidinho isso aí. Se você replantou, igual eu falei também, né, lá vai eu repetindo de novo, depois o povo fala que eu converso demais, mas enfim, vamos lá. E aí, se você replantou e quando começou a desenvolver seco a pontinha, é porque tem alguma substância, alguma coisa no tronco ou no substrato que não está muito legal, e é só você replantar ela em um novo substrato, em um novo tronco, que ela vai estar se desenvolvendo bem, tá? Mas o ponto do vídeo de hoje é mesmo sobre o enraizamento, então simplesmente é isso, ter um ambiente adequado e um ambiente com uma certa umidade, tá? Tem que ter a umidade no ambiente. Não adianta você pegar uma orquídea, plantar ela do jeito que eu falei. Eu plantei ela em um substrato que não mantém muita umidade, eu plantei ela onde pega uma certa ventilação ali nas raízes, não tá abafado, não tô molhando demais, mas a planta tá desidratando e não enraiza, né? Sai a raizinha e aí a raizinha não quer desenvolver, e isso pode ser falta da umidade do ambiente, tá? Então tem que ter um ambiente relativamente úmido, não pode ser um lugar totalmente seco, quente, né? Porque senão não é condições adequadas para a planta se desenvolver, e a partir do momento que você tem um ambiente bom, com uma certa umidade, e planta, né, desse jeito que eu falei para vocês, evitando aí o abafamento das raízes, pode ter certeza que elas vão se desenvolver e elas vão se enraizar, tá bom? Para uma orquídea morrer é uma coisa assim, geralmente elas morrem mais por conta de molhar muito, de raiz muito abafada. Então não se preocupa se você replantou sua orquídea, ela tá um pouquinho desidratada, né? Tá amarelando algumas folhinhas, mas tá saindo raizinha nova. Será que ela vai se desenvolver? Pode ter certeza que vai. É só você não exagerar nas regas, não exagerar aí na umidade, que tá perfeito. Se você mora em uma região muito quente e se você cultiva suas plantas num lugar que não tem muita umidade ambiente, vocês podem colocar várias plantas, né, no lugar aí onde você cultiva suas orquídeas, porque isso ajuda a aumentar a umidade do ambiente. E também você pode sempre estar molhando à noite, tá, de tardezinha, porque de tarde a temperatura baixa e aí a umidade vai subir. E se você molha a planta, né, toda aquela umidade que ficou ali no ambiente vai ficar por ali até o outro dia, né, quando o sol nascer, e aí depois, durante esse período, né, a planta vai conseguir absorver toda essa umidade, tá? Então não se preocupa aí em relação ao enraizamento,
enraizamento, replantou, se replantou da maneira certa, vai dar certo, ela vai enraizar. É só você não ficar ansioso, não ficar ansiosa, tá? Porque a ansiedade não combina com o cultivo das orquídeas, porque são plantas um pouco lentas, né? Vamos dizer assim, relativamente lentas para se desenvolverem. Só que quando você menos esperar, vai estar ali o resultado e você vai se surpreender. Então, é isso em relação ao enraizamento que eu queria falar para vocês. Quem quiser, né, quando plantar, colocar um preguinho na beiradinha do substrato, ajuda no enraizamento. Colocar bocache ajuda no enraizamento, né? Quem gosta de utilizar aí enraizador ajuda também, é lógico. Só que o ponto principal para ela enraizar são esses pontos que eu falei para vocês, tá? Então vamos lá, ó, para alguns resultados aqui. Essa Cattleya a gente replantou esses dias, né, aqui no canal. Vocês podem ver a planta já emitindo um broto novo. Coloquei só um pouquinho de esfagno aqui para manter uma certa umidade. E olha ali, ó, as raízes se desenvolvendo. Vocês podem perceber que as raízes mais fortes ali, ó, estão se desenvolvendo para onde não fica úmido demais, tá vendo? Porque elas apreciam mais a umidade ambiente do que aquela umidade aqui 24 horas por dia. Olha só essa outra aqui também, ó, desenvolvendo raízes. As vandas também. Vocês podem observar que as raízes das vandas estão indo em direção ao muro. Por quê? Porque ali é um local mais úmido, né? Então elas procuram essa umidade ambiente para poder absorver e se desenvolver. Então são plantas muito legais, plantas incríveis, né? Que tem toda essa capacidade aí de conseguir absorver essa umidade do ambiente para poder se desenvolver, tá? Então, se você tem um ambiente adequado e cultiva no substrato adequado, é certeza de resultado, é certeza que as suas plantas vão se desenvolver bem, é só não molhar demais. Olha só essa Phalaenopsis que a gente replantou esses dias, tá vendo? Raizinha nova aqui. Quer ver onde tá saindo outra aqui, ó? Tá vendo? Então, é isso, gente, ó. O Denfal, ó. Tanto de raizinha nova, tá vendo? As raízes antigas, elas secam, elas ficam feias, isso é normal. A planta desidrata um pouquinho, tá vendo aqui que ele desidrata um pouquinho? Mas assim que essas raizinhas novas nascem, se desenvolvem, né? A planta volta ao normal e aí você vai ver o desenvolvimento incrível, né? Então, para você ter uma boa floração, um cultivo ideal e as suas plantas se desenvolvam cada vez melhor e cada vez mais bonitas, o passo mais importante é esse, né? O enraizamento delas, e é isso que eu acho que ficou bem claro aqui o que eu queria falar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, mas é isso. O vídeo já ficou bem grandão. Vamos terminar só com essa outra aqui, olha só que legal, o enraizamento dela, tá vendo? Essas raízes que saem para fora, muita gente às vezes pergunta, o que tem de errado na minha planta? Não tem nada de errado, simplesmente são raízes que saíram, né, para poder seguir essa umidade do ambiente e poder absorver ela, porque igual eu falei, elas gostam demais dessa umidade do ambiente, até porque no habitat natural, né, as orquídeas elas vivem praticamente da umidade do ambiente, porque não tem nenhum vaso, não tem nenhum esfagno, não tem nada ali nas raízes para manter a umidade por muito tempo. Então elas têm que se virar sozinhas, né, do jeito delas, para poder absorver essa umidade e conseguir se desenvolver. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal para mais dicas, ativa o sininho de notificação. Hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá? Terminar aqui, ó, com um enraizamento incrível desse Catasetum. Olha que lindo.